Galera, é o seguinte, hoje eu vou falar pra vocês quanto custou pra gente a minha esposa ficar internada e o parto que foi cesárea aqui no Japão. Então é o seguinte, ela ficou internada 38 dias, né? Desses 38 foram 30 dias antes do parto, 8 dias pós-parto, tá? O caso dela era um caso de risco, porque ela tinha o problema de placenta prévia, tá? Não vou entrar em detalhes sobre o que é esse problema também. Enfim, ela teve que ficar esses dias internado antes porque corria o risco de o neném querer nascer antes, né? Ou da placenta romper, acontecer algum problema com a placenta e ela ter uma hemorragia. Então, para evitar esse problema, ela ficou internada em repouso todo esse tempo antes, 30 dias antes. Não foi fácil, ela ficou na cidade vizinha aqui, na cidade que eu tô indo agora, inclusive, mas tô indo resolver outras coisas. Ela ficou na cidade vizinha aqui, que dá 45 minutos de viagem daqui até lá. Então eu não conseguia ir ver ela todo dia, eu ia nas folgas, eu ia lá. Eu trabalho aqui, a fábrica é 4x2, a minha escala, com troca de turno mensal, né? A gente fala aqui cotai mensal. Eu tentei ir todas as folgas. Quando eu tava trabalhando de noite, às vezes no dia que eu saía, eu já não ia lá, só ia um dia daí. Então não foi fácil para ela, não foi fácil para mim. Claro, muito pior para ela, porque tava no hospital japonês, sem falar japonês, sem comer muito da comida japonesa. A alimentação lá foi bem complicada para ela, né? Porque além de tudo, a alimentação era balanceada conforme as calorias que eles diziam que ela tinha que ingerir por dia. Então a coitadinha sofreu. E o nosso nenenzinho nasceu de 36 semanas, né? Depois disso ele ficou internado mais uma semana ainda. E depois a gente ficou mais alguns dias com ele no hospital, ainda ele no quarto com a gente, para fazer uma adaptação lá. Enfim, não vou entrar nesses detalhes agora, eu vou falar de valores com vocês. Para quem tem dúvida, para quem vai ter filho agora, para quem pretende ter filho no Japão, tá? Isso não é os valores que eu vou passar é uma estimativa. Claro que varia muito de pessoa para pessoa, de remédio, de algum tipo de cuidado, aparelhagem que vão usar. No caso dela, graças a Deus, foi tranquilo. Ela manteve o repouso lá, teve que ir acho que 2 ou 3 dias para quarto de cuidado intensivo mesmo, mas foram os dias já que eram perto da data do parto, né? Então ela ficou 30 dias antes, tá? Eu não tenho o valor certinho aqui porque no extrato não tá comigo aqui, mas enfim, aqui a gente recebe uma ajuda do governo para poder arcar com o parto, né? No caso dela foi cesárea, então a médica marcou no melhor horário mais tranquilo, fez um plano de parto já para ficar um dia tranquilo para a médica, um dia não é horário de pico. Quando acontece algum acidente, algum imprevisto, tem que ser uma cesárea de emergência, fora de horário, madrugada, às vezes final de semana, feriado, o preço muda bastante, né? Então, no nosso caso, foi num horário tranquilo, conforme o programado, ocorreu tudo dentro do programado. Não precisou de nada a mais, né? Então, depois do parto, a gente recebe o auxílio de 420 mil. A internação dela pós-parto, se sobrar valor do parto, desses 420 mil, entra também, tá? Desses 38 dias que ela ficou internada, o que era cobrado, que era a mais, vamos dizer assim, que a gente teria que pagar, era alimentação, café da manhã, almoço e janta,
o pijama dela, porque eles pediam para ela não usar o pijama de casa, usar uma camisola deles lá que, caso ocorresse alguma emergência, era mais fácil de lidar. Mas a gente tinha que pagar essa camisola. Era baratinho também. A camisola, se não me engano, era 77 ienes por dia, tá? Mas num quantidade de dias, assim, 38 dias já sai um valorzinho mais ou menos, né? Enfim, então ela tinha que pagar a alimentação e a camisola. É só que pagava. O quarto, pegamos um quarto que era compartilhado. Tinham 4 camas no quarto. Ela ficou nesse quarto a maior parte dos dias, né? Teve alguns dias que ela, próximo da data do parto já, ela pediu para mudar para quarto particular e tal, mas foram poucos dias, tá? Então esse quarto compartilhado não pagava nada. Tava incluso no nosso Chaga Hoken, que é o seguro saúde aqui no Japão, tá? Nesse total aí dos 420 mil, no pós-parto foi utilizado 360 mil, que está incluso o valor do parto, anestesista, o medicamento, tudo que foi utilizado no parto e pós-parto, que foi o quarto que ela ficou no quarto particular. Aí a gente pediu o quarto particular porque pós-parto é muito difícil, né, para mulher. Então ficou no quarto particular com banheiro, porque no quarto compartilhado não tem banheiro, só tem o banheiro de área comum, que é no corredor do hospital, claro, é no andar que só fica grávida, né, grávida e neném. Mas daí tem o quarto particular que tem o banheiro. Ela ficou nesse quarto depois no pós-parto, tá? Então tudo, o parto, o pós-parto, tudo que aconteceu ali da data em diante do dia do parto, deu 360 mil. Então foram os 8 dias que ela ficou lá, 360 mil ienes, tá? Isso aí dá um valor, se for converter hoje, tá? 16.700 e pouquinho em reais. 16.730 em reais. Eu teria que pagar esse valor. Como a gente recebe a ajuda do governo de 420 mil, foi coberto esse 360. Beleza, então sobrou 60 mil. Esse 60 mil que sobrou, equivalente mais ou menos a 2.780 reais, esse valor eu recebo de volta. A gente faz um processo da entrada e recebe essa diferença de volta, né? Tá, e os dias antes do parto, não cobre nada? Não cobre nada. Esse valor só entra para depois do parto. Nos dias antes do parto, como eu disse, ela ficou 30 dias. Ficou em quarto comunitário, então o quarto eu não pagava. Pagava só o almoço, café da manhã, almoço, janta e o pijaminha, né? Desses 38 dias que ela ficou internada, teve o parto, todos os cuidados, os dias de quarto intensivo, de cuidado intensivo, os dias de quarto particular, alimentação, pijaminha, chegou a conta pra gente. E a conta deu 98 mil ienes, né? 98 mil ienes hoje, no dia de hoje, dá uns 4.550 reais mais ou menos, tá? Na cotação de hoje. Porém, como a gente recebe aquela ajuda do governo de 420 mil e no pós-parto só foi utilizado 360 mil, sobrou 60 mil. Então desses 98 mil que eu teria que pagar, eu ainda vou receber 60 do governo, né? Então com esses 60 eu posso complementar e ajudar para pagar a minha conta no hospital. Claro que o hospital, infelizmente, o sistema do Japão não é muito prático. Ao invés do hospital já comer esses 420 total e só me dar a conta final, não. O hospital faz a conta, eu tenho que pagar e dar a entrada para receber essa diferença. Então é meio complicadinho assim. A parte burocrática aqui no Japão não é muito fácil. Mas enfim. Então, da diferença total para eu pagar, no final das contas ficou 38 mil ienes, né? 38 mil é muito pouco, bicho. 38 mil não é nada, tá? 38 mil, vamos botar na conta aí
Se contar o dia internado dela, todos os dias, dá 1.000 ienes por dia. Tá, então saiu muito barato mesmo. Aí tem a conta do nenê. A conta do nenê eu ainda não acertei, por quê? Eu coloquei, o nenê ele recebe um Roquem também, que é um seguro também, né? Ele tem um cartãozinho de seguro e ele não paga nem o exame nem medicamento. Na verdade, paga alguns exames sim. Desculpa aí, galera, a interrupção. É que eu acabei não terminando de gravar aquele dia. Vou terminar de falar agora pra vocês um pouquinho. Tô indo, agora já é outro dia, né? Eu tô indo ali comprar umas máscaras de tecido, porque não acha máscara dessa mais pra vender. Mas isso é assunto pra outra hora. Então, os exames do nenê, a gente paga alguns exames. São exames que são opcionais, que ao meu ponto de vista não deveriam ser opcionais, mas enfim, são poucas coisas que a gente tem que pagar. Um exame que eu lembro que a gente teve que assinar antes até dele nascer, e o valor até relativamente alto, era 8.400 ienes, se eu não me engano, que é o exame é o teste de audição, que aí eles fazem no dia que ele nasceu. Agora, eu achava que esse era um exame importante, né? Um exame para ser obrigatório, né? Mas não é. Então, do nenê, a gente não vai pagar. Ele ficou na UTI, né? Alguns dias depois que nasceu, ficou na incubadora alguns dias. Ficou na incubadora, se não me engano, um dia. Ficou na UTI mais 6 dias. E como ele nasceu consideravelmente prematuro aqui, né? Eu não sei se no Brasil também 36 semanas é prematuro, mas acredito que sim. Então ele ficou na UTI. Mesmo assim, a gente não vai ter que pagar quase nada lá pro nenê. É bem pouquinho assim. Isso é bem barato, né? O nenê aqui recebe esse incentivo assim, né? Como o índice de natalidade aqui no Japão é baixo, então o governo incentiva a ter filho dessa forma, né? E é isso. Acabou que ficou um vídeo meio longo aí, acho que eu me enrolei um pouco para explicar, mas acredito que dá para entender, né? O nosso custo final de parto, pós-parto, internação antes do parto, essa parte da minha esposa, o custo final ficou 38.000 ienes, né? Recebendo ajuda do governo. E é isso. Valeu? Se alguém tiver alguma dúvida, pode escrever no comentário que assim que der eu respondo para vocês. É nóis!